Eu sempre soube que eu seria arquiteto. A paixão já vem da infância, né? Então, se você for olhar meus desenhos de criança, já tinha ali, muito jovem, um traço de arquitetura. Eu era um CDF, assim, clássico. E eu lia muito. E o que me interessava era o fundo daquilo tudo. Então, quando você está lendo, sei lá, o Mowgli do Kipling, eu estou interessado ali na floresta, naquelas ruínas indianas. Aqueles mundos me interessavam muito mais do que os personagens. Hoje eu me lembro muito mais dos backgrounds, dos cenários ali, do que os personagens em si. O meu portfólio tem casa, museu, escritório, restaurante, escola, enfim. Me interessa muito mais o projeto que eu não domino. Sei lá, eu tenho 6 escolas no portfólio, mas a primeira era muito interessante porque eu tinha que estudar aquele negócio. Então, estudar, você traz a sua memória, que você foi um estudante, né? Se você está fazendo um aeroporto, um museu, você é um usuário daquele lugar. E desde moleque, pela minha natureza curiosa, aqueles espaços me interessavam. Então, eu nunca estou a paisana num ambiente construído. Mas, obviamente, o projeto residencial, né, o programa residencial, é o que mais me interessa, é o que eu acho mais gostoso. E nisso, a gente tem que pensar nas raízes históricas. Você começa a pesquisar muito, que, enfim, eu gosto. Mas você analisa a arquitetura vernacular originária, você analisa a arquitetura portuguesa, que tem grandes trunfos, né? A casa portuguesa no Brasil tem enormes trunfos de adaptação ao clima, e aí você está falando de sustentabilidade na arquitetura, mas a sustentabilidade real mesmo, de adaptação de um programa a uma realidade climática, a uma realidade de topografia. E, obviamente, o repertório modernista faz parte, eu acho, da cartilha de todo arquiteto brasileiro e deve fazer, porque também resolveu muito bem essa adaptação da arquitetura ao clima tropical, e traz também ensinamentos sociais e políticos muito interessantes. Fazer uma casa é diferente de fazer um lar. Esse é um negócio que eu falo muito. Porque um lar envolve outros sentidos, né? Envolve, sei lá, o sexto sentido. Você tem que atender todo aquele intangível de percepção, né? Um espaço bom é um espaço bom para se viver, não é um espaço bom para se ver. Porque às vezes você tem um espaço que não é necessariamente interessante, bonito, que não tenha o apelo visual, mas que é um espaço bom de se viver. Porque aí entra algo que você não aprende em faculdade, você aprende com experiência, você aprende com vivência, você aprende com curiosidade, que é a proporção. A proporção, eu acho que é a base da arquitetura, né? Um espaço proporcional de largura, com pé direito, é que te dá aquela sensação de bem-estar, que é o que a gente tem que buscar, né? E não só de você ser uma arquitetura surpreendente para o olhar. A arquitetura tem que surpreender todos os sentidos. E aí é que eu acho que você atinge o sucesso e cria o que a gente chama do lar, né? Que é além da arquitetura. O lar é algo mais do que só o tijolo, a casa, o construído. Ele tem ali uma questão sensorial, intangível, que eu acho que é o mais difícil de você chegar e de você atingir. Há 4 anos eu me juntei com o Sérgio Conde Caldas e o João Souza Machado e nós abrimos a OPAN. A gente fez um primeiro condomínio na verdade, original, de 8 casas no Jardim Botânico, e essas casas venderam no lançamento. Primeiro a gente já foi para o lançamento, algumas vendidas, mas vendemos no lançamento tudo. E isso nos abriu diversas portas, né? De outros empreendimentos onde a gente entra sempre como sócio. E um deles é o Vila Carnaúba, no Ceará, que começou como um condomínio de praia, e a ideia é criar um espaço de viver, de trabalhar, onde eles possam passar, enfim, os proprietários possam passar bastante tempo do ano, baseado na cultura do kitesurf. Essa região no Ceará, na verdade a costa norte do Brasil, é o melhor pico de kitesurf do mundo, e muito próximo, né, dos Estados Unidos e da Europa, com um aeroporto internacional.
No portfólio de produtos do nosso, que a gente chama Projeto Carnaúba, você tem o condomínio de alto luxo, você tem moradia de classe média, você tem escolas, cultura, a gestão de lixo, usinas de energia renovável, moradias populares, um novo centro urbano. Então, na verdade, a gente está organizando de alguma maneira o que deveria ser feito pelo poder público, mas organizando o crescimento de uma região. É a oportunidade de largar a camisa de botão para fazer arquitetura de short, descalço e com sal no corpo, com aquela sensação de sal no corpo que a arquitetura carioca trouxe para a gente a vida inteira. Bom, o teatro é uma paixão. Eu faço teatro, né? Eu entrei nessa coisa de cenografia por amizade, quer dizer, eu tô no teatro, eu gosto muito, e por amizade fui convidado para fazer cenografia. Fiz muita cenografia, faço com certa regularidade. Agora, é uma maneira muito gostosa de exercitar a arquitetura. Então, a liberdade e a oxigenação que o teatro traz para a arquitetura é algo que faz muito bem para a minha profissão. Porque você é curioso porque você multiplica muito os clientes. Você faz uma casa, um palácio para o Hamlet, você faz uma casa para o Chekhov. Então é muito gostoso você diversificar os seus clientes ao longo de 3 milênios de história, né? E em diversos países, em diversas realidades. Você lê uma peça, você extrai daquele texto os elementos arquitetônicos que estão implícitos naquele texto, muitas vezes pelos autores, mas você também tem a possibilidade de inventar e de interpretar os que não estão no texto. É muito mais um lazer do que uma profissão. E eu acho que é uma maneira de você trazer a minha profissão, o meu olhar, com muita humildade para o trabalho dos outros. Tem isso também de um exercício de humildade, de vir servir a um autor, de vir servir a um texto, de vir servir com muita humildade a uma companhia, né? A uma trupe, a essa coisa maravilhosa que é o mundo teatral.